Hoje a nossa live será sobre as rodas de conversa com as mulheres e a nossa convidada é a Vanessa. Boa noite. Vanessa, é um Oi, prazer você estar aqui com a gente. boa noite, prazer, tudo bem? É uma honra. É uma alegria receber cada um de vocês aqui hoje. Então, para falar desse tema, para estar aqui com a gente hoje, minha convidada aqui é a Vanessa. A Vanessa, ela foi minha aluna na graduação, depois foi minha aluna na pós-graduação, e depois ela vai contar aqui a experiência dela e como é que ela fez essa trajetória, né? Desde a sua atuação como assistente social e hoje que ela está atendendo mais especificamente como terapeuta direcionada ao atendimento com mulheres. E isso não nasceu de um dia para o outro, tem toda uma trajetória e a Vanessa vai compartilhar essa trajetória aqui com a gente. Porque, às vezes, o que eu percebo? Às vezes a gente tem tanta urgência e a gente já quer estar pronta. Então, acho que a Vanessa vai ter essa condição de colocar para a gente que existe um caminho a percorrer e essa trajetória, ela também é uma escola de aprendizado para nós. Então, a gente precisa ter uma calma para poder fazer esse caminho sem desistir dele, mas também não podemos deixar ser paralisada pelas circunstâncias que vão nos acontecendo. Então, é muito sobre isso, e por isso que eu fiz questão de hoje estar aqui com vocês, né, junto com a Vanessa. E antes, então, de eu passar para a Vanessa, dela se apresentar também com mais detalhes, eu quero colocar aqui para vocês o que é a roda de conversa dialógica, né? Porque às vezes a gente escuta o termo roda e a gente pensa que ali é uma roda de uma conversa Aleatória, né? sem ser estruturada, sem ser organizada. Então, eu quero que, primeiramente, a gente conversar sobre isso, né? Fazer essa roda com mulheres de uma forma segura, com presença e com autoridade. E quando eu conduzo uma roda com mulheres, eu estava pensando sobre isso, né? Até coloquei um post aí hoje nos meus stories, falando sobre isso, né, Vanessa? Que quando eu conduzo uma roda com mulheres, eu também me vejo nesse espaço, Hum. porque é um caminho que eu percorro junto com elas, porque ali eu vou me encontrando com essas mulheres e encontrando com as mulheres que vieram antes de mim, pelas mulheres da minha geração, e cada história que surge nessa roda me faz refletir e crescer junto. E eu acredito que isso também a Vanessa vai trazer, é, vai poder compartilhar aqui com a gente, pelo que eu já tenho também, né, acompanhado a Vanessa nessa trajetória dela. Então, a Vanessa, ela não nasceu pronta. Muito do que ela vai dizer aqui hoje para vocês, que às vezes foi como começou, os nossos medos, as nossas angústias, atravessa você que está aí hoje. Mas eu quero te encorajar que você não está pronta, mas você está num processo de construção. É? E nós vamos mostrar como que isso é possível de acontecer na prática, porque nós podemos fazer isso, mesmo sendo tímido, mesmo tendo dificuldade de fala, tendo uma série de dificuldades, mas a gente tem um método por trás. Então, essa metodologia, ela foi desenvolvida por mim numa trajetória de mestrado, doutorado, e onde que eu já tive a oportunidade de formar várias alunas, né? Então, a roda de conversa, ela é um compartilhamento de experiência, ela é essa partilha, ela é espaço de acolhimento e ela é, sobretudo, uma estratégia de reflexão e transformação. É porque ali cada participante ela vai conseguir lidar com o seu cotidiano de forma mais consciente e autônoma. É isso que é, vamos dizer assim, a base dessa metodologia, é trabalhar com aquilo que é do cotidiano dessas mulheres, né? Então, na roda, nós valorizamos esse exercício do diálogo, essa construção que ela é coletiva. E ali, entre uma fala e outra, essas mulheres elas vão encontrando alternativas diferentes umas das outras.
Porque cada uma tem o seu jeito, mas ali no coletivo, cada uma do seu jeito vai encontrando um caminho para fazer a sua trajetória. Então, não é algo só de ensinar ou de impor resposta. Não, pelo contrário. Cada mulher, ela é protagonista, né? Então, nós vamos ajudando essas mulheres na construção que ela é junto, ela é ali ao lado, né? Para que essa mulher ela consiga, então, ter essa capacidade de invenção e de criação, que é algo que Paulo Freire traz muito para nós, né? Essa capacidade, esse jeito nosso de poder criar, de poder inventar. Então, aqui nós vamos inventando o nosso cotidiano junto com essas mulheres. Quando nós conduzimos uma roda com as mulheres, ela vai tornando uma ferramenta de invenção desse cotidiano, de autonomia e de construção de novas relações e afetos. Porque ali essas relações vão sendo tecidas. À medida que uma mulher fala, que a outra fala, eu vou me vendo no igual daquela mulher, vou me vendo do diferente daquela mulher, mas eu tenho um olhar sobre mim. E tem um olhar que é mais abrangente também, que é sobre esse coletivo, que é esse grupo. Uhum. E tanto com o outro, com a gente mesmo, nós vamos construindo isso. Então, é nesse espaço que tem essas diferenças, que tem a dúvida, e muitas vezes, gente, é incrível que nós duvidamos das nossas verdades. Porque Muito. muitas vezes nós colocamos tanta verdade que às vezes ela não, ela pode ter um outro jeito de olhar. E quando a gente amplia e eu coloco aberta a ouvir outras possibilidades de verdade, a rever a minha verdade, e essas reflexões, elas vão gerando tanto crescimento e ela pode gerar na fala e no silêncio. Essa É. transformação ela vai acontecendo, tanto por aquela mulher que é falante, quanto aquela mulher que às vezes está ali em silêncio, mas ali ela está internamente, ela está elaborando, né? Então, nós vamos conduzindo essas rodas com mulheres como um espaço de escuta. É saber o que fazer quando a dor aparece, quando alguém chora, quando o grupo trava, quando a mulher fala demais, quando ela não fala nada. E tudo isso tem técnica, tem método, e é exatamente isso que a gente forma. E às vezes, o que que acontece? Às vezes as pessoas me procuram muito, Irlândia, me ajuda aqui, fazer um grupo tal. Por mais que a gente passa algumas orientações ali, que são válidas, que a pessoa pode aplicar, mas a gente precisa de aprofundar mais, a gente precisa de estudar mais, para poder ter autonomia, ter segurança, ter domínio daquilo que a gente está fazendo. Então, é Exato. importante a gente compreender. O que que eu quero deixar muito claro para vocês também? A roda, ela, por si só, ela não tem uma definição como a roda terapêutica. Ela é Uhum. flexível, ela pode ser usada como espaço terapêutico, com acompanhamento profissional, que é o que a Vanessa vai abordar aqui hoje. Mas quando ela não tem essa finalidade, o foco é outro. É de ajudar cada Uhum. mulher a lidar melhor com o seu cotidiano, de uma maneira simples, refletindo Exato. sobre situações pontuais, desafios, experiências do seu dia a dia. Que, quanto que você vai aprofundar nessa roda? O quanto você tem domínio como profissional, tá? Então, eu preciso me conhecer, entender de mim para saber o que, que eu dou conta de oferecer também para esse grupo, né? Então, a roda, ela não vai fazer nenhum milagre de curar, de ter um diagnóstico, resolver um grande problema ali individual. Não, ela é um espaço de debate, ela é um espaço de acolhimento. Então, nós estamos ali centrado na ética, na escuta, na legitimação da fala, na segurança do grupo, permitindo ali que cada mulher que participa tenha o seu tempo com a sua história. E toda história é importante sem ter medo de julgamento. Porque a mulher, ela precisa sentir que ali é um espaço que ela não vai ser julgada. Porque espaço para ser julgada a gente já tem
demais. Não precisamos criar mais nenhuma roda para isso. Então, gente, é isso. E é exatamente é por isso que conduzir uma roda exige preparo, exige dedicação. Os nossos desafios, eles são muitos. Nós precisamos lidar com esse silêncio prolongado, com o excesso da fala, com as resistências, com as emoções intensas, com momentos de dor. Mas a função de quem está conduzindo a roda não é controlar, mas sim é sustentar o espaço. Ali eu consegui acolher com cuidado, é permitir que a fala e o silêncio sejam respeitados, criando condições para que o grupo avance coletivamente, entendendo que o passo de um não é igual ao passo do outro. Então, essa comparação, eu acho que é importante, que acho que a Vanessa vai aprofundar nisso, falando de um encontro que elas vão fazer presencial com mulheres, que eu acho que elas vão abordar um pouco sobre isso. Nós não temos que competir com a outra. Eu preciso de olhar para a minha história, onde que eu saí e para onde que eu posso estar caminhando, onde que eu posso chegar. Não é comparar com a outra que fez de um jeito, mas o meu caminho. A outra pode até me inspirar. Na prática, gente, é isso. É a gente estar ali naquele grupo com a nossa, sabe, de verdade, com a nossa sensibilidade, com a nossa sensibilidade interna, preparada para escutar, para perceber aquilo que está além das palavras. E é assim que nós vamos transformando essa roda em um espaço de escuta, de reflexão, de aprendizagem, tanto para quem pratica quanto para quem conduz. Porque, gente, eu sempre vou falar isso com vocês. Eu sou tão grata por tudo que eu tenho aprendido em cada roda que eu faço. E é infinito isso. Esse aprendizado, ele não tem fim. Eu não sei nem enumerar para vocês quantas rodas que eu já fiz. Mas a cada uma eu consigo sair de É. lá sabendo um pouquinho mais. O que eu aprendi, em especial com essas mulheres. Acaba que eu tenho conduzido muitas rodas com mulheres, é uma demanda que está ali, a mulher ela aparece mais aberta para isso. E Uhum. assim, e eu fico olhando para gente, que bom que eu tenho essa oportunidade. Que bom que eu posso olhar para minha história hoje tão diferente, olhar para frente diferente, porque eu a tenho aprendido em cada roda. O objetivo aqui hoje, como uma condutora da roda, como uma professora que cria essa metodologia, é compartilhar com vocês, profissionais, outras mulheres que estão aí pensando, né, em começar esse caminho também, aí do seu jeito, às vezes em qualquer espaço que você tiver com grupos de mulheres, que você possa então conduzir essas rodas com autoridade, com mais domínio, com segurança, criando esse espaço de cuidado e onde que essa transformação ela é possível para todas as participantes, cada uma no seu tempo. Nós vamos começar com o que a Vanessa ela vai trazer aqui para nós. Eu vou deixar que a Vanessa também se apresente um pouco mais. Eu sei que hoje a formação dela é em serviço social. Ela atuou como assistente social há muito tempo, tem uma vasta experiência aí, uma pessoa, né, extremamente dedicada, também estudiosa, mas ela foi vendo ao longo desse caminho dela outras possibilidades, né? Desejo de voltar mais para essa parte de atendimento com as mulheres. Ela também tem um método próprio de autoconhecimento, de cura emocional. Então ela fez esse curso de especialização, onde ela aprendeu, então, desenvolver as rodas de conversa dialógica. Ela vai trazer aqui para nós hoje como que ela tem direcionado esse caminho, né? E eu quero começar assim, mais uma vez, Vanessa, assim, agradecer você por estar aqui. Eu sei que assim que você está também corrida aí com várias demandas, mas ter esse tempinho aqui para a gente compartilhar desse tema que nos atravessa, que nos ensina, que nos desafia. E eu quero que você, então, fala, né, acrescenta mais aí sobre você, de como é que as pessoas também fazem o contato com você.
e que você possa me responder a primeira perguntinha que é como era antes, é? Como que era antes das rodas? Você terminou ali o curso de serviço social, eu não me lembro certinho, mas acho que nem demorou muito para você começar depois a pós, e onde você já teve esses primeiros contatos com a metodologia, e isso. Então vamos começar por aí. Eu Tá, fiz aqui um roteirinho, eu quero explorar de você aí, a toda a sua trajetória. vamos lá, Vamos maravilhosa. Boa lá. noite a essas mulheres que estão nos assistindo. Boa noite, Irlândia. Gratidão pela oportunidade. Eu sempre amo estar aqui conversando e falando sobre minha trajetória, que eu acho que ela pode inspirar outras mulheres, outras pessoas. E ela, para ser sincera, essa questão de roda, ela começou muito antes. Eu tinha 11 anos de idade. Pode ser 11 anos. Quando eu participei da minha primeira roda de conversa. Era numa escola onde eu estudava educação fundamental, ensino fundamental, e comecei, desde ali meu olhinho já brilhava, assim, para esses projetos sociais, roda. Eu sempre senti tanto é que foi por conta desse trabalho, dessa escola, que eu me formei em assistente social, porque eram assistentes sociais com psicólogas conduzindo as rodas com os adolescentes. Eu me apaixonei naquele projeto. E eu me encantei, eu falei, gente, eu quero fazer isso quando eu crescer, né? Eu quero me formar e fazer algo que eu vou fazer a diferença na vida das pessoas. Esse sempre foi meu slogan. Quero fazer a diferença na vida das pessoas. Até então era algo amplo. Projetei trabalhar na educação, falei, vou fazer serviço social, vou trabalhar na educação, porque foi ali que eu vi o projeto acontecer e eu vivenciar diversos assuntos legais ali, sexualidade, cidadania, trouxe um nível de consciência. Imagina, eu fiquei dos 11 aos 18 participando dessas rodas, como mera participante e admiradora daquelas profissionais. E aquilo me inspirou profundamente. Eu busquei o serviço social inspirado nas rodas que eu participava. Olha que legal. Acho que você não sabia dessa história, né? Não, não. E aí, quando você foi falando sobre mim aí, eu fui voltando. Eu falei, gente, começou muito antes da minha formação. E aí fiz o serviço social, me apaixonei. E assim, para quem está aqui, eu não sei se todos que estão nos assistindo já se formaram ou estão buscando uma inspiração para a faculdade. O serviço social, gente, devia ser uma formação para o ser humano. Assim, ó, eu sou ser humano, eu preciso fazer um curso de serviço social, depois eu escolho outra profissão. Para a gente realmente ter um aparato, ter uma ferramenta humana, que vê além, que enxerga além. Isso nos possibilita assim, ter um olhar para a vida muito diferente, né? Sim. E aí, lógico, fiz o curso, fui apaixonada do começo ao fim, e aí fui atuar. E assim que eu formei, não demorou muito, eu já comecei a atuar na área da saúde. E aí, na área da saúde, eu já comecei a conduzir alguns trabalhos um tempo depois, uns 3, 4 anos depois, porque eu entrei como assistente social, depois eu assumi cargo de gestão. Quando você está na gestão, você tem que lidar com grupos de pessoas. E como você mesmo deixa muito claro, a roda pode ser algo simples, mas precisa de método. Né? Então, você está reunindo ali de 3 a 5 pessoas, é uma roda. Não precisa ser algo tão grandioso, com temas complexos, uma roda apenas de escuta, de acolhimento, ou que um tema específico para ser abordado. E aí, claro, gente, eu tinha muitos desafios, muitos, né? Como todos nós, em todos os aspectos da vida, a gente é desafiado o tempo todo. E a falta do conhecimento dificulta ainda mais, né? Então, eu fui atrás, depois de formada, depois de um tempo, da pós. A Irlândia anunciou a pós dela, a gente já sabia do know-how que ela tinha como professora nossa ali da graduação, a capacidade, a competência dela de administrar uma pós-graduação. A gente foi eu e uma turma, né, de colegas e amigas ali da graduação, e fomos fazer a pós. E é sensacional, porque assim, eu já tinha um pouco disso no meu instinto ali, na minha gênese, assim, de querer atuar com roda, com grupo de pessoas. Então, até então, eu não tinha direcionado para mulheres. Era só um desejo de aperfeiçoar, de fato, né, minhas habilidades. Eu tinha muito medo, Irlândia, eu tinha muito, assim, dava frio na barriga, apesar de sempre ter sido uma pessoa muito comunicativa,
espontânea, mas eu tinha um frio na barriga, gente, porque o fato de você ser comunicativa, espontânea, não te tira o medo. O medo, ele vem da falta de segurança. E a falta de Sim, segurança vem da falta do conhecimento, do sim, método. Se você não tem conhecimento suficiente, você não vai ter lugar de fala e segurança para transmitir aquilo, sim. para, né, coordenar uma roda. E aí fiz. Gente, fez toda a diferença. Toda a diferença. Assim, eu tinha muitos medos, assim, enfim, né? Eu não sei mesmo o que as pessoas iam falar, como que elas iam me enxergar ali na condução. E aí, quando você traz uma metodologia, traz um conhecimento específico e coloca para atuar, é outro nível. Então, assim, o meu antes, quem era a Vanessa antes? Era uma pessoa que desde os 11 anos, resumindo, participava de rodas, entendeu a grandiosidade que era estar ali fazendo essas trocas, podendo ter voz, podendo falar com pessoas capacitadas para me ouvir, me acolher e talvez até me direcionar. E aí eu falei, gente, eu quero trabalhar com isso. Um dia eu quero trabalhar com isso. E eu estou aqui hoje, terapeuta, hoje eu fiz a transição, né, de carreira. Não atuo como assistente social, mas o serviço social não sai da gente, porque as Aham, habilidades que a gente adquire no serviço social é para a vida, como eu coloquei sim. aqui. Então, hoje eu uso toda a minha bagagem de conhecimento como assistente social, junto com os cursos e especializações que eu fiz para atuar como terapeuta. E aí eu escolhi mulheres, pelo lugar de fala, por tudo que eu vivenciei como mulher, os desafios de ser mulher, dos relacionamentos, né? Que hoje eu foco muito nessa parte do relacionamento disfuncional, o abusivo, que foi o que eu vivenciei por 11 anos e consegui superar. E aí daí eu desenvolvi um método próprio de cura mesmo, desse processo de autoconhecimento, onde eu ajudo as mulheres nesses 4 passos aí desse processo que eu desenvolvi, desse método, a se estabelecerem emocionalmente, se tornarem mais saudáveis, mais livres, né, mais felizes, que é o que a gente tanto busca, né, afinal de contas. Mas é isso, meu antes é esse. É isso. Então, é interessante, né? Porque, vamos lá, né? Vocês que estão aqui nos ouvindo, veja só, a Vanessa, ela chegou às rodas. Antes de se tornar terapeuta, ela tinha então um conhecimento dessa roda, de ver ali as pessoas conversando, não essa roda sistematizada como essa que depois que ela Exato. fez lá o curso, ela fez o curso de serviço social, ela, olha só, ela fez o curso, depois o que que ela fez? Bom, eu quero aprimorar, eu quero ter mais domínio, eu quero ter segurança para poder desenvolver o grupo. Então, aqui nós vemos como um ponto importante. A roda também ela não é só a teoria, ela é uma prática. E não é só uma prática, ela também precisa de uma teoria. Então, cada experiência vivida vai preparando essa pessoa que vai conduzir a roda para perceber a dinâmica sutil do grupo, para que ela precisa ali estar ali, né, com alguém que tem essa condição de fala, e para receber essas pessoas que falam, receber as pessoas que não falam, enfim, dar realmente conta de verdadeiramente conduzir um grupo. Então, a metodologia, roda de conversa dialógica, por que que nós colocamos esse nome? É para dar essa identidade, que é essa roda que tem toda essa sistematização. Então, ela vai para além de uma simples contato ali, ela é sistematizada, ela tem uma teoria por trás, ela tem uma base, né? Então, olha só, então é interessante isso, porque eu sempre falo que a nossa história de vida elas nos gera competência. Mas essa história de vida tem que ser trabalhada para ela tornar competência. Antes dela ser trabalhada, ela pode ser só dor. Mas uma vez ela trabalhada, Exato. ela gera competência, que é o que a Vanessa está trazendo. Então, o que ela viveu na história, no momento que ela estava sofrendo, ela não estava com a competência, mas ela estava na formação para a competência. E depois isso Exato. sistematizado ali com o método próprio da roda, ela conseguiu, então, ir desenvolvendo essas rodas com mais segurança. Depois ela foi aprimorando na temática que ela quer, que ela quis desenvolver. Então, cada um de vocês que está aqui nos ouvindo, semana passada nós falamos com a Sheila, que ela está com a competência de trabalho com grupo com adolescentes. Então, Legal. é importante isso também. Em que é que você
quer conduzir. No início, às vezes, a gente faz de todo jeito, depois a gente vai filtrando até a gente encontrar onde que eu me reconheço ali, onde que ali parece que eu consigo dar o meu melhor e administrar isso. Então, isso também tem a ver com esse processo. Por isso que no curso das rodas, a gente faz muita vivência, né, Vanessa? A gente faz muitas as vivências para que você se perceba também, né? Então, Vanessa, para eu não tomar muito, eu começo a falar demais, eu quero que você coloque aqui. Antes de se qualificar, qual que era a sua maior insegurança na hora de conduzir um grupo? Antes de você, por exemplo, você fez lá o curso de serviço social, você começou a trabalhar Uhum, como assistente social, tinha que ali conduzir alguns grupos. uhum. Na faculdade, fui professora de vocês, ali eu dava uma noção de grupo, mas não tão profundo como quando você fez a formação, né? Então, assim, para as pessoas entenderem isso, né? Antes da formação, quando você ia a desenvolver esse grupo, como que era, né? Onde que estava ali o seu ponto de maior insegurança? Que você fala, não, isso aqui me pegava. Tinha vários, claro, né? Quando a gente não tem um domínio, um método específico, você vai ter várias inseguranças. Mas tinha um que eu sempre tive isso, muito pavor de acontecer, assim, um frio na barriga. Como intervir? Eu ficava o tempo todo assim, gente, mas se a pessoa começar a falar da vida dela, e aí passa 10 minutos, ela fala, então quando eu tinha 1 ano, e eu falei, meu Deus, sabe quando a pessoa tá ali, aí você fala, como que eu vou cortar? Esse era assim, meu maior medo, meu maior frio na barriga. Como que eu corto a pessoa sem ser indelicada, sem ser grosseira, sem interromper a linha de raciocínio dela ou invalidar ela pelo que ela está trazendo? Era muito, Irlanda é muito difícil. E É, eu falei, gente, eu não tinha realmente, eu não tinha noção, apesar de ter um senso crítico, uma habilidade meio nata, assim, de acolhimento, mas assim, eu não tinha técnica. Como fazer? aham. Né? Então, era realmente esse, eu acredito que das meninas aqui, quem conduz já, quem está pensando em conduzir, pode ser esse, pode ser outros, que são muitos, né? Por exemplo, às vezes a pessoa, pelo contrário, ela está ali, ela não se entrega, ela trava, ela não fala nada, a roda inteira, o grupo inteiro em silêncio, você jogou ali uma situação e todo mundo cri, cri, e aí, você faz o quê? Você espera, você continua, né? Então, tem Aham. muitos, mas para mim esse era crucial. Isso. É. Então, Vanessa, o que você está trazendo é muito comum, né, ter com os alunos. Eu acho que é comum de quem está começando mesmo, né? A É, insegurança, ela vem, e aí você traz isso, né? Na live passada a gente falou dessa questão, é algo que aparece muito. E quando ninguém fala? E você trouxe um outro ponto central que é muito interessante, que é essa questão, conduzir essa roda e quando alguém está falando demais, porque tem quando não fala nada e tem quando fala demais. Então, olha só, o tanto que é delicado, né? E interessante que uma roda pode ser de um jeito, ter falante, e a outra roda com a mesma turma que pode ter muito silêncio. Como que a gente vai lidar com isso? Então, olha só, né? A Vanessa está dizendo que é importante, a insegurança em saber como intervir, é isso que ela está falando. Como é que eu vou colher e direcionar ao mesmo tempo? Eu tenho que acolher. Eu não posso cortar essa pessoa, o que ela está trazendo é importante. Mas eu não posso também deixar toda a fala centrada nela, porque tem um grupo. Então, conduzir não é só ouvir, é esse equilíbrio entre o acolhimento com a condução, mantendo a ética, respeito e presença. E quem conduz essa roda, então ela tem que saber esse ponto. Quando que eu vou intervir? Então, eu preciso estar com sensibilidade sem invalidar a experiência de ninguém. Então, gente, eu falo assim, quando eu estou numa roda, não sei se você lembra isso, Vanessa, até nas minhas aulas, quando eu estava ali ensinando para vocês, que a gente faz muitas vivências das rodas, eu ficava tão conectada com aquilo ali, gente, que eu não sei mais nada do que tem em volta, porque ali eu entro de verdade. Então, essa conexão que eu faço com o outro, ela vai me ajudar a exatamente saber que hora que ali eu vou cortar e como eu vou cortar. E aí, gente, a gente tem um ponto muito delicado que tem que tomar cuidado. Se eu for para essa roda muito machucada de mim mesma, eu vou sentir assim, ai, é muito triste ser interrompida, eu não posso interromper. Aí você mistura com a roda.
Então, o que que acontece? É você ter a técnica. Bom, considera a fala daquela pessoa e depois joga aquilo de uma forma para o grupo. Fulano, o que você está trazendo é extremamente importante. Tá. Vamos ver quem aqui já passou por uma experiência que pode também contribuir com a gente. Aí você vai passando. E interessante, porque essa pessoa falante, ela é muito importante, sabe por quê? Ela vai ajudar aquele que não está dando conta de falar. Então, quando quem não dá conta de falar, escuta um que fala, não, aqui eu posso falar. E quando ele percebe que você faz, é uma teia, gente. É você pegar a fala desse aqui e ir jogando para que todos ali começam a ter essa experiência. Isso, gente, vai fluindo lindamente na roda. É um tecer, assim, ó, que você vai construindo. É maravilhoso, né? E assim, é só fazendo para a gente ver como que isso Só, é só na acontece. prática. É fantástico. E assim, então, Vanessa, ainda dentro disso, né? Conta para nós como que você, então, hoje, né, que você consegue lidar com essa situação, que era essa mesma que aparecia lá atrás, que ela aparece hoje, porque ela é Uhum. recorrente, Sempre. e como que você lida com essa situação hoje, né? Porque a situação, gente, ela é muito parecida, tá? As inseguranças na roda, ela vai ser muito parecida. Tem sempre o que fala muito, o que não fala nada, o que chora, o que não expressa É. nada. Elas vão sendo parecidas. O que vai acontecendo é que a gente vai tendo técnica, vai tendo método para poder lidar. E aí a gente vai construindo isso com o grupo. Então, Vanessa, hoje já com a formação, com o que você foi construindo, como que você lida com essa mesma situação? É lógico que a gente nunca vai estar perfeito, né? Então a gente está Aham, sempre buscando se moldar, se melhorar. Mas com a experiência da pós, com o conhecimento, com as técnicas usadas, então eu me sinto muito mais segura. E aí, o que eu tento fazer? Eu tento fazer alguns acordos antes de iniciar a roda, assim, para deixar, para aquele ambiente se tornar realmente um ambiente seguro, né, para que eles entendam que eles estão ali num ambiente seguro, que eles podem ser quem eles querem, elas, né, no caso, no meu caso são elas, que elas podem ser quem elas realmente são, sem máscara, sem medo de ser realmente julgado. Então, acho que os acordos iniciais são muito importantes. Então, eu tento deixar muito claro que ali é uma troca, que eu não estou ali como professora, que eu não estou ali como palestrante, é uma das formas que eu encontrei de minimizar um pouco desses desafios, de falar muito ou falar pouco, porque assim, a gente vai entendendo que cada um vai ter o seu momento, e que aí eu preciso que seja breve, então eu deixo alguns acordos estabelecidos. Mas quando acontece, porque às vezes a pessoa emociona, então ela vai indo, ela vai indo, ela vai uhum, indo. Então, assim, eu uso uma técnica de mediação de conflito mesmo, que é exatamente validar o que se sente. Olha, é o que você trouxe, né? Então, eu tenho muita segurança hoje, depois que eu fiz a pós, de uhum. intervir. Ô Maria, né? Que bom que você está trazendo isso, fico tão feliz de você sentir segurança de expor. Essa é uma dor, com certeza, de muitos de nós, eu mesmo já Isso. vivenciei, né? Uma situação parecida. Tem mais alguém? Então, se eu sempre jogo para o grupo, olha, tem mais alguém? Traga um pouco de humor, né? Às vezes, quando tem muito silêncio, eu cri, cri. Nossa, gente, um de cada vez, né? Eu brinco, eu jogo uma brincadeira. Então, assim, você vai ter. Por que, que eu consigo fazer isso? Porque, eu sou ótima? Porque eu sei tudo? Não, porque eu tenho segurança daquilo que eu estou fazendo. Por que, Sim, que eu estou ali? Para onde eu quero ir com aquele grupo? Né? Então, isso eu aprendi na roda. Ter um uhum, objetivo, onde eu quero chegar, qual dinâmica que vai ser pertinente, a sim, vivência que eu vou utilizar ali. Então é isso que é exato. mais fácil. Os desafios vão continuar. O que vai mudar é meu olhar perante eles e como eu vou agir com as ferramentas que eu fui adquirindo durante a pós. E isso me possibilitou. Tanto é que depois disso eu fui até um membro do grupo de referência do hospital que eu atuava, e a gente tinha que fazer rodas, eram com mais ou menos 20 pessoas online de cada hospital que fazia parte do grupo. Então eram rodas de 2 horas de duração com temas específicos. Então, era muito desafiador. Eram pessoas que estavam com cargos acima do meu, muitas vezes. Eu tinha uma insegurança ali de realmente conseguir, mas por conta da pós, eu conseguia fluir muito bem. A minha roda era uma das melhores, mais bem avaliadas depois por eles, exatamente porque eu tinha técnica.
né? Então, eu tinha Exato. as ferramentas, o método, conseguia atuar sem invalidar, sem cortar, sem ser grosseira, considerando todas as falas, mas e ali, olha, Joana, vamos, né, vamos dar um espaço então também para Maria, que talvez ela possa trazer algo que te complemente, que vai te ajudar também. Vamos escutar, né, quem mais que gostaria de compartilhar. Então, acho que, assim, gente, é fundamental. Conhecimento é, É. sem sombra de dúvida, infinitamente preciso para o resto da vida da gente. Então, quanto Sim. mais vocês, mulheres que desejam conduzir rodas, gente, que eu escuto muita mulher falando sobre isso, tem que ir atrás de conhecimento. Eu posso até começar no simples ali, reunindo um grupo, escutando, acolhendo, mas se eu não tiver o método, se eu não tiver ferramenta, eu posso até prejudicar ao invés de ajudar. Né? Eu posso Exatamente. confundir, porque a pessoa tá ali, gente, e trabalhar com o emocional das pessoas é muito sério, não pode ser de qualquer jeito. Então, eu acho que, assim, resumindo a pergunta, eu acho que a ferramenta da pós realmente me trouxe muita segurança. E muita Uhum. técnica, muita habilidade, desenvolvi ainda mais essas habilidades para realmente fazer rodas com fundamento, né? Com objetivo e com bons resultados depois. Uhum. Ô, Vanessa, quando você traz aí falando sobre esse excesso da fala, eu penso aqui também que é algo que a gente precisa estar atento, né? Porque não é apenas excesso, porque muitas vezes também essa mulher, ela não encontra outro espaço de ser ouvida, Exatamente. ela pode estar buscando um reconhecimento, uma validação, ou Exato. simplesmente expressar algo que há muito tempo estava ali guardado, e ali foi o único espaço que ela teve. Então, e é como você bem disse aí, como você bem colocou, é ser muito delicada, é ser cuidadosa, e isso eu falo, acho que é algo que eu sempre fui muito firme com as minhas alunas, né, com meus alunos nesse sentido. Gente, tem É, amorosidade na condução da roda, de acolher essas pessoas, né? E a gente conseguir fazer esse caminho também, garantindo que todas possam se sentir incluídas e acolhidas. Então, por isso que, mais uma vez, também, muito bem lembrado pela Vanessa, o acordo da convivência, como é que vai acontecer esses encontros, e sempre colocando isso como uma partilha mesmo. Então, extremamente importante. E outro ponto, né, Vanessa, que você trouxe, para além com esses, que hoje esse trabalho que você desenvolve específico com mulheres, o quanto que a roda te ajudou, corporativa também. Na exato. sua experiência, na sua área também de gestão, do tempo que você trabalhou como gestora. Então, assim, vê que a gente vai, ao longo da vida, nós vamos adquirindo várias experiências. Depois a gente faz um corte, igual a Vanessa fez agora, né, uma transição de carreira, e a gente avaliar isso. Então, tem gente que, não, eu quero ficar nesse aqui, eu quero, é aqui que eu quero, vou fazer minha carreira por aqui. Não, eu vou fazer um corte aqui, eu quero ir para outro caminho. Mas isso vai depender Uhum. também de dedicação e estudo, né? É, exatamente. Então, eu acho. Vanessa, o que que mudou na forma como você se sente conduzindo essa roda hoje, assim, quando você coloca, falar agora de você, a Vanessa, a Uhum. pessoa, a profissional, como é que você se sente quando você está, que agora você tem feito um trabalho mais autônoma mesmo, né? Ali, tem Aham. conduzido umas rodas com mais profundidade, porque é uma roda com a característica terapeuta, ela tem mais profundidade, que difere um pouco, né? Cada roda, como eu falei, vai depender da formação de quem está conduzindo, da temática que ela vai trazer, como é que ela vai poder conduzir. Como é que você tá assim, como é que você se sente hoje? E lembrar também, só acrescentando, que não tem roda certa e errada. Jeito Isso. certo e errado. Cada um tem um perfil, cada um vai escolher realmente, né, o que, que faz sentido ali. E o que, que você quer com aquela roda, né? Qual que é o seu objetivo com aquela roda. Então, para mim, a palavra de fato é realização, porque como eu trouxe desde novinha, eu participava e eu me via nesse lugar de inspiração. Eu falava, gente, um dia eu quero conduzir. Eu não quero só participar, eu quero conduzir porque eu quero adquirir habilidade suficiente para estar ali fazendo a diferença na vida de pessoas. Então, hoje, quando eu me percebo nesse lugar que não me coloca acima nem abaixo, me coloca igual, porque são mulheres como eu. E isso me inspira profundamente, porque são histórias
que me conectam com as minhas e histórias que conectam elas percebem que elas não estão sozinhas. Então, hoje a gente fala muito dessa importância da união, né? E não a rivalidade entre nós mulheres, mas da união, né? Desse momento que a gente precisa realmente olhar para a outra, para a dor da outra e reconhecer ela na gente mesma e usar disso como força, não como um vitimismo no sentido de, ai, né, como eu sou sofrida, olha o que eu passei. E eu gosto muito de trazer nas rodas um pouco do que eu já passei no sentido, para dar o exemplo e dizer, olha, gente, eu já vivi isso, eu já vivi isso, já vi isso, e nem por isso eu estou nesse lugar de reclamar, de falar, eu estou nesse lugar aqui de inspirar. Então, eu quero que vocês também sejam essas pessoas. Então, hoje eu sinto extremamente realizada. É um lugar, Irlândia, que quando eu estou, o mundo para lá fora. É Sim, como se eu estivesse realmente no flow, fazendo aquilo sim, que eu vim fazer aqui na Terra. sim, Influenciar, inspirar. Na verdade, a palavra é inspiração. Que eu sim, sirva de inspiração para que outras mulheres façam o mesmo. Todas nós temos a capacidade de fazer. Basta a gente se aperfeiçoar, buscar mais conhecimento. E mesmo com o pouco que eu tenho, às vezes eu já consigo conduzir dentro daquilo que eu espero. Então, sim. para mim, muita realização, é um lugar de missão mesmo. Eu falo que a gente está sempre buscando propósito, né? Hoje em dia, a gente vê pessoas assim, pagando cursos para descobrir qual é o meu propósito. Então, essa questão do propósito está muito em alta, já esteve Aham. mais, mas a gente escuta o tempo todo, né? Ai, qual que é o seu propósito? E a gente liga muito propósito com profissão. Ah, meu propósito é ser Sim, advogado e tudo. E, na verdade, para mim, é mais profundo do que isso. Então, eu me vejo no propósito, porque o meu propósito é fazer a diferença na vida das pessoas. Esse é o sim. meu propósito. Eu posso estar dentro do meu propósito no caixa de um supermercado. Exatamente, eu falo isso, Vanessa. Eu posso estar dentro do meu propósito lá onde eu estava, porque eu estava no meu propósito dentro do hospital. Só que eu quis escolher um nicho de um lugar que eu já estive para ajudar a mulher a sair dessa dor que eu consegui sair através Isso. desse método que eu desenvolvi, que foi o método que eu usei para me curar. E aí eu desenvolvi e falei, vai dar certo com outras mulheres e tem dado. Hoje eu atendo individual, né, com as minhas terapias, eu sou terapeuta integrativa, então eu atendo individual através desse método, mas eu comecei o movimento com as rodas porque é o que eu sempre quis. Eu nunca, assim, o meu foco nunca foi trabalhar com uma mulher, foi influenciar e ser inspiração para várias, né? Para que Uhum. elas possam realmente se sentir fortalecidas e dar continuidade, que seja como caixa de supermercado, que seja atendente de algum balcão, que seja vendedora, ou que seja onde for, né? Para que elas realmente consigam encontrar esse propósito, esse sentido, né? Uhum. Buscar um sentido para a vida delas, né? Que é essa Sim. minha maior missão. Então, é muita realização de fato quando eu estou ali com elas e aprendo muito com elas. A história delas me ensina, a minha história ensina elas, e essa troca vai ajudando todo mundo a ser um pouco melhor. Sim. Então, Vanessa, olha só, o que você está trazendo é isso, que você sente, resumidamente, você sente mais segura, É, você sabendo como intervir, como acolher, como conduzir, sem perder o respeito pela história de cada participante e incluindo a sua própria história como inspiração. Esse detalhe, gente, o que que eu sempre coloco? Quem está começando a roda, nas suas primeiras rodas, talvez você não consiga fazer esse ponto que a Vanessa trouxe. Porque o ponto de eu chegar e contar trechos da minha história, eu tenho que saber muito bem o momento de fazer, que hora que eu vou fazer, como que eu vou fazer e, sobretudo, eu tenho que estar dando conta dessa história aqui dentro primeiro. Quando eu estou ali tá bem muito resolvido. magoada, muito doída, É, eu não coloco isso. Se eu colocar, eu vou misturar no sentido negativo da contamina, na verdade. situação. Você É, sai desse lugar de inspiração para ir para o lugar de vítima. Se a gente não exato. tomar cuidado, sabe o que que acontece na roda? Cada uma começa a falar que tem uma vida pior do que a outra. Lamentar. Exatamente. Começa a reclamação. Exatamente. Então, esse ponto que a Vanessa trouxe é importantíssimo. A gente trabalha isso na roda, na formação, a gente trabalha muito sobre isso, que é um ponto muito importante, mas é um ponto muito delicado. Então,
Quem está começando não vai começar por aí. Sabe, quem Uhum. vai começar pelo mais simples. Você fala, gente, mas eu preparei tanta coisa e eu queria tanto. Não, vai no menos, vai pouco, vai naquilo que te dá segurança, vai naquilo que cabe em você, para depois você ir estendendo. Lembra que é o ponto de partida, o ponto de chegada está lá na frente, mas começa do jeito que você vai dando conta, vai aperfeiçoando, tá? Aqui nós estamos criando um espaço para ter um espaço para estar mais com vocês, falando das rodas, dando bastante conteúdo sobre isso. Então, vão pegando, vão fazendo, vão compartilhando e vai fazendo o seu caminho. O que a Vanessa está trazendo é isso. Então, isso mostra que o quê? A formação das rodas, ela prepara você para receber essas dinâmicas que vai acontecendo ali dentro da própria roda, equilibrando a participação e fortalecimento desse grupo. Então, nós precisamos de ir nesse caminho para ter essa formação completa para chegar lá. Você que está aqui, que está nos ouvindo e que está começando aí com seus grupos, que ainda não fez nenhuma formação, vai pegando aqui com a gente, vai colocando dúvidas, a gente vai passando conteúdo também para vocês. Vamos fazer isso tornar assim algo mais potente entre nós, como a Vanessa disse, vamos nos juntar mesmo, né? Porque é isso, é o saber de um com o saber do outro, o saber daquele que faz um pouquinho, o saber do outro que faz muito, e a gente vai crescendo juntas. É esse que é a nossa ideia. Então, o que a Vanessa trouxe hoje aqui para nós é muito rico. Ela falou dessa partilha com essas mulheres, o quanto que ela é potente, dessas falas, desses silêncios, o significado que tem na roda. E é exatamente, aqui eu quero pontuar com vocês três elementos que eu considero essenciais, Vanessa. Depois você pode também colocar como é que você percebe isso, né? E Uhum. te ouvindo aqui também. É uma segurança respeitosa, uma escuta respeitosa, a segurança e acolhimento e a legitimação da fala. Quando eu estou colocando da escuta respeitosa, é um pouco disso que a Vanessa já trouxe aí também, ó. Se a participante fala demais, eu vou fazer o quê? Eu vou dar espaço ali para ela, mas depois eu vou colocar, então, como a Vanessa disse, olha, a sua fala é extremamente importante. E eu acredito que pode ter outras mulheres aqui que também tem algo a compartilhar nesse sentido. E aí, outra coisa que a gente pode colocar, tem alguém aqui. Fulana, só um minutinho. Tem alguém aqui no grupo que também se identifica com essa fala? Como é que você conseguiu agir? Lembrando que a roda não Perfeito, é para você aconselhar, mas você pode colocar da sua perfeito. experiência. A experiência que eu vivi pode ajudar a minha coleguinha. Então, nós vamos ampliando o nosso olhar. Ampliar o meu olhar quando eu escuto a minha outra colega. Então, a gente vai fazendo isso, esse movimento ali na roda. Então, essa Uhum. escuta respeitosa é isso. Cada mulher tem o direito de falar ou de permanecer em silêncio. Quando é muito comum a pessoa chegar na roda e falar assim, eu não quero falar nada. Você fala tudo bem. Quando ela escuta esse tudo bem e que realmente você não força ela a nada, ela começa a falar. Porque ela se sente livre. Ser livre, gente, é livre para falar e livre para não falar. Se eu preciso de falar demais, eu também eu não estou livre para ficar em silêncio. Se eu preciso só de ficar em silêncio, eu não estou livre para ficar calada. Então é a gente procurar esse espaço de liberdade. Mas escutar não significa também permitir que o outro domine todo o grupo. Né? É, Porque tem a diferença do atendimento individual com o atendimento em grupo, tá, gente? E o grupo, ele traz algo que é diferente do atendimento individual. Tem potências que ela acontece só no grupo, que é nessa partilha, tá? Que no individual a gente tem que ir para outro caminho. Esse caminho da partilha, ele é potente na roda, tá? Então, escutar de verdade é colocar se colocar ali, sem julgamento, estar ao lado da pessoa, acolher o que é dito e, e também o que não é dito, tá? Então, fazer esse caminho. O outro ponto é a segurança e acolhimento. Se eu não estiver segura
de mim, daquilo que eu estou dando conta, eu não vou conseguir acolher. Porque quando o outro começar a falar, eu vou ter medo até de escutar essa fala do outro, tá? Então, essa segurança para eu poder conseguir essa acolher. E eu vou acolher o outro, gente, é do jeito que ele chega. Não é do jeito que eu gostaria. É do jeito Exato. que ele chega, entendendo que o processo pode levar aquela pessoa a sair dali de um outro jeito, mas no primeiro momento eu tenho que acolher o jeito que ele está ali. Então, criar esse ambiente seguro, sem pressa, onde todos podem falar, pode expressar sem medo, sem julgamento. Eu preciso ter um acesso interno para estar ali, que é aqui dentro de mim, eu tenho que estar disposta. É isso que a Vanessa falou. Eu estou ali, eu estou entregue para aquele grupo, eu estou de É, verdade, né? Então, você vai organizar a roda em círculo, porque cada um vai ver cada um ali. Se for por vídeo chamada, cada um vai se ver ali também na tela. Só o círculo vai resolver? Não, mas é algo visual que vai é um também método, impactar. né? É Só um de não, é método. o começo. Ah, tá. É, Então, a primeira coisa que você vai fazer, se você que não tá, nunca fez uma roda, começa a pôr as pessoas em círculo. Todo mundo vai exato. olhar uma para a outra ali, ninguém está atrás de ninguém, ninguém está na frente de ninguém. Então, e a sua postura também, às vezes tem um momento que você tem que ficar em pé, dependendo da situação, mas você também pode sentar, você vai acolher, é o olho no olho, é o seu tom de voz. Isso tudo vai fazer esse movimento ali no espaço, tá? Outro ponto, a legitimação da fala. Nenhuma fala é pequena ou irrelevante. Toda fala é importante. Por isso que quem está falando muito, eu tenho que fazer esse caminho, validando essa fala, mas colocando que tem todas as outras falas também são importantes. É importante colocar o quanto que cada palavra compartilhada contribui para o grupo. Olha, fulana, sua fala foi extremamente importante. Sabe por Exato. quê? Talvez aquela mulher que nunca falou na casa dela, primeira vez ela fala ali naquele grupo. Quando você valida essa fala dela, ela começa a falar em outros espaços. Quantas alunas que eu tive que, quando falava que ia apresentar a TCC, quase morria. Depois foi fazendo o curso, mesmo sem ser a formação completa, desde a faculdade, eu comecei a fazer com projeto de extensão lá na Faculdade Católica. Então, a gente fazia os projetos de extensão, as alunas que queriam, que estavam no estágio, começando a indicar dificuldade, eu desenvolvia as rodas com elas. Eu não falava que elas tinham que falar nada. Elas iam desenvolvendo a roda. E quando elas falavam, quando eu via que era aquela que estava como eu era, né, com frio na barriga, que eu sentia que o olhinho estava até cheio de lágrimas, a voz tremida para falar, quando ela terminava de falar, às vezes a fala dela foi rica do conteúdo, mas tremida, acanhada. Eu virava e falava: Fulana, chama pelo nome. Maria, Vanessa, sua fala foi importante. Mas você não pode inventar, não. Você tem que pegar uma coisa que ela falou, falar, sua fala me fez pensar isso. A sua fala tem contribuído com o grupo. Sabe o que foi acontecendo? Essa mesma pessoa, ela foi melhorando para apresentar os trabalhos na faculdade. Ela foi melhorando para falar dentro da casa dela. Ela foi melhorando para falar em outros espaços. Porque ali, naquele momento, ela teve uma experiência. Então, essa experiência ajuda essa pessoa a fazer um caminho. Então, vai devagarinho, legitima uma fala, tá? E aí, e mais uma vez, sempre pontuar quem falou muito. Você colocar fala importante, quem não falou nada, falar, olha, falando, nós estamos aqui. Tudo o momento que você quiser compartilhar com a gente, estamos à disposição, mas também é um espaço em que você também não precisa Sim. compartilhar. O espaço é seu. Tá? Então, chamar a pessoa pelo nome, eu sou péssima para gravar nome, eu gravo o lugar que a pessoa tá, eu gravo a cor da roupa, a história, sou péssima para nome. Então, o que, que eu já faço nos grupos? Eu já levo, já ponho todo mundo com um crachá bem grande com o nome, para eu poder olhar e chamar a pessoa pelo nome. Então, é importante, quando eu chamo a pessoa pelo nome, eu estou reforçando a identidade. Nós precisamos reforçar a identidade de cada mulher. Porque eu precisei reforçar a minha identidade. A Vanessa precisou reforçar a identidade dela. Então, quando esses três elementos eles vão estar presentes na roda, ela deixa de Uhum. ser uma conversa.
ela torna um espaço de cuidado, de aprendizado e de transformação. Por quê? Exatamente. Sabe, tanto para quem fala quanto para quem escuta, tá? Esse espaço da roda, ele vai mostrando essa potência. É um encontro de cada vez e essa potência vai acontecendo. A visão freiriana, ela nos lembra que a educação e a escuta, elas são emancipadoras. Não estamos aqui para julgar ou controlar, mas para criar condições para que cada mulher se reconheça, perceba o seu valor e participe de uma forma consciente, do jeito que ela dá conta. Tá? Então, nós ali, como quem está conduzindo a roda, o nosso papel é permanecer nessa dinâmica sistêmica, entendendo que a fala de uma influencia a fala de outra e todo o grupo ele é afetado. Todo grupo está capturando ali. E a nossa função é conseguir sustentar o equilíbrio e permitir a construção coletiva desse diálogo. Quando eu falo do equilíbrio, gente, não é colocando que tudo tem que ser muito igualzinho. Esse equilíbrio é um movimento mesmo, tá? É Uhum, saber que tem hora que vai afinar, vai desafinar, mas a gente retoma isso. E para isso que uhum, é a técnica. Porque senão vira uma roda comum, como uma sem técnica, que aí você não sabe nem como é que entrou, nem como é que fez e nada. Tá? Então, quando a Vanessa ela fala da sua experiência, nós estamos vendo isso na prática. O que, que a roda de conversa dialógica propõe? Que é conduzir, não é controlar. É preservar uma ética, ser acolhedora, intervir com técnica, mas criar, assim, um espaço seguro. Eu acho que é central esse espaço seguro. Cada silêncio, cada fala, cada emoção, tudo que surgir ali mostra o caminho de como nós podemos seguir. E esse grupo, ele vai se movimentando, tá? Ele tem um tempo do grupo, tem o tempo de cada um no grupo, que é a pessoa, e tem o tempo do coletivo. Então, nesse espaço que nós podemos perceber essa potência da experiência feminina de emergir. Porque ali a gente vê essa potência. E essa questão de ser forte é ser frágil. Ser opa, forte é dizer, eu não estou dando conta mais. Você não exatamente. tem que dar conta de tudo nas costas, entrega um pouco. E talvez é na roda a sua primeira experiência de fazer entrega. Então, quando cada história, cada silêncio, cada emoção torna um fio que fortalece a rede desse grupo, é nesse momento que nós vamos construir a confiança, o pertencimento e acontece a invenção deste caminho, um caminho viável, possível para aquela mulher naquele momento. Então, gente, você que ouviu aqui a nossa conversa, você quer conduzir grupo com segurança, né? Que a Vanessa pode ser também uma inspiração aí para você. Vai acompanhando nós aqui, vamos vendo como é que a gente conduz. Acompanha a Vanessa também nos trabalhos que ela tem feito. Ela faz várias atividades também gratuitas que vocês podem participar. Aqui também eu vou fazendo. Vamos nos unir. Sabe? Porque é essa união que a gente precisa. Nós não precisamos de concorrer com ninguém, tem espaço para todo mundo, tá? Travamento na roda não é problema, é informação, silêncio não é problema, é algo que a gente precisa de ouvir, tá? Então, medo, insegurança, tudo isso vai acontecer, mas nós vamos criando de uma maneira técnica, de uma maneira que você vai sentindo seguro na forma de ir desenvolvendo cada roda sua, tá? Então, aqui para nós tudo importa. Tudo na roda, ela importa, tá? Então, gente, a roda travou, que às vezes tem até um vídeo que eu já coloquei com relação a isso, né? As pessoas às vezes ficam desesperadas com relação a isso. Por que às vezes a roda trava? Porque ela não está indo na direção que eu participo, que eu planejei. Mas será que é isso mesmo? O que eu tenho que olhar para isso? Reconhecer o silêncio. A gente não tem que preencher o silêncio de uma vez, não. O que esse silêncio está me falando? Acolher, não é pressionar, mas é acolher com um olhar, com um gesto, com uma pergunta, sem exigir resposta. Às vezes é só uma reflexão. Observar o sinal do grupo.
Fazer umas intervenções com cuidado, igual a Vanessa falou, às vezes uma coisa meio mais extrovertida, às vezes a gente canta uma música, às vezes você, sabe, você vai ali, vai entrando, pensa assim, não sou eu. Eu não tenho que dar resposta para esse grupo. Aqui nós vamos construir. Olha o tanto que é mais leve. Mas não. A gente vai com aquele modelo tradicional que eu tenho que dar conta de tudo. Eu tenho que ser a forte. A mulher, então, né, gente? Eu já dou conta de tudo, aqui também eu tenho que dar. Não seja leve. Entende que na roda você tem que ter domínio, segurança, você tem que ter autoridade ali, mas você precisa ter também leveza. Você precisa compreender o que está de lá, compreender que aquela mulher tem um saber. Vamos compartilhar isso. Já. Então, isso é maravilhoso, isso é lindo, né? E é isso que a gente quer construir aqui com vocês. Ajudar, né, vocês a construir as rodas dessa maneira, né? Que você possa ir por onde que seja suas rodas na igreja, seja no seu trabalho, na sua comunidade, em qualquer espaço que você tiver. Então, vai nos acompanhando, vai deixando aqui perguntas para nós, vai interagindo, porque o caminho, gente, o que eu quero construir com vocês é que a gente consiga construir, então, as rodas com autoridade, domínio e segurança. Então, é esse espaço. Se não tiver isso, esse espaço ele não vai ser transformador. A gente vai fazer só mais um grupo, né? E eu quero, voltando aqui para Vanessa. Vanessa, diante desse resumão aí que eu fiz, dentro um pouco da sua fala, do que a gente tem também conversado, mais uma vez eu quero te agradecer pela grandeza, eu falo grandeza no sentido assim, de considerar a sua fragilidade é uma grande grandeza, né? É uma Muito. coragem e colocar isso como você coloca, mostrando, inspirando. Não que as pessoas têm que ser assim, mas só colocar, olha, eu conheço esse lugar e a gente sai desse lugar, é um passinho pequenininho. Não pensa no grandão, vai no pequenininho, É um dia de né? cada vez. Então, é isso, Vanessa. E eu quero que você também, né, aí de uma forma resumida disso que eu coloquei, desses pontos que eu trouxe, o que que você tem para dizer, né? E eu vou estar sempre colocando aqui o link, tá na minha bio também um grupo, né? Que é o link do grupo do WhatsApp, para quem quiser estar mais perto lá da gente, a gente vai colocando mais informações para estar mais com vocês. E eu quero que a Vanessa faça essas colocações e coloca também divulgando do evento que eu sei que vocês vão ter agora em maio para as mulheres participar, porque eu tenho certeza que vai ser muito bom. Maravilha, Irlândia. Só complementando mesmo, que você trouxe perfeitamente aí os pontos mais importantes desse movimento com roda, mas assim, a roda realmente, ela é inédita, todas elas, né? E cada movimento, seja no silêncio, seja na fala estendida, ela traz oportunidade. Então, esse eu acho que é o detalhe de quem tem realmente um conhecimento pautado em método, é que você aproveita cada detalhe. Né? O Sim, silêncio é um detalhe, você pode falar, gente, esse silêncio diz o quê? Né? Então vamos escutar o silêncio um pouquinho, que às vezes a gente está com tanto barulho, vamos parar para ouvir esse silêncio, o que ele está me dizendo? Né? A fala é excessiva, bom, todo excesso esconde uma falta, por que será que tentando, né? Onde eu estou deixando de falar? Então, assim, tudo é uma oportunidade. O choro, o riso descontrolado e qualquer circunstância que pode parecer que saiu do controle é uma oportunidade. É uma oportunidade para você abordar, para você realmente jogar para o grupo ali, dar o desafio, fazer né, um jogo ali, uma brincadeira, pegar um assunto que parece polêmico, que é complexo e trazer leveza. E aí vai deixando a coisa leve, né? Que é o que você trouxe mesmo, que é super importante. O que eu gosto também, assim, só para pontuar, é a questão da presença. Assim. Então, sempre no começo de uma roda, tem um frio na barriga, gente. Assim, até pra gente que já está um pouco mais à frente, sempre tem o frio na sim, barriga. E aí eu fico olhando para as pessoas, por exemplo, esse evento que eu vou falar dele agora, tem pessoas que estão à frente no conhecimento, que são pessoas que estão já numa carreira à frente da minha ou diferente da minha. E sim, eu olho e falo, nossa, eu vou falar para essa pessoa, né? Ela vai estar ali. Mas eu trago muito quando eu vou fazer a roda, assim, gente, títulos, o que eu sou baseado na minha formação,
Aonde eu... Aqui agora somos seres humanos, somos mulheres que temos dores, que temos aprendizados. Então, assim, para que as pessoas realmente falem assim, nossa, então eu estou igual, né? Eu estou dentro do mesmo patamar, porque isso gera um pouco de desconforto ou de medo, de receio de outras pessoas. Nossa, ela é melhor do que eu, nossa, ela sabe mais do que eu. Eu sempre tento trazer essa presença, assim, tipo, olha, gente, aqui somos todas no mesmo barco, somos iguais, somos mulheres com histórias diferentes e que Sim. cada história vai me ensinar ou vai me complementar. Então eu deixo sempre claro, não estou aqui para ensinar nada para ninguém. Não estou aqui para ser professora de ninguém ou para julgar ninguém, estou aqui para ouvir, para escutar e para a gente trocar, para a gente trocar ideia, para a gente crescer juntas, né? E realmente chegar no objetivo final. E esse evento que nós vamos fazer é um evento totalmente gratuito, é um evento de mulheres para mulheres se fortalecerem, né, enquanto indivíduos que elas são, que a gente perde a nossa identidade, porque a gente vai para tantos papéis, né, são tantos performances que a gente tem que lidar, né, tantos pratinhos que a gente tem que equilibrar, que a gente se perde. Né? A gente se perde, a gente se torna adoecida, porque a gente está distante da nossa essência, distante da nossa identidade, e a gente fica ali naqueles papéis de mãe, esposa, profissional, de ter que dar conta de tudo, e a gente acaba se esquecendo e se abandonando. Então, o projeto chama Primeiro Eu. Exatamente, porque a gente sabe da dificuldade que é de se colocar em primeiro lugar. Eu brinco muito, assim, nas palestras, rodas que eu dou, exatamente que às vezes a gente prioriza tudo e todos e a gente se coloca lá no final da fila. E parece fácil se colocar em primeiro lugar, mas se fosse fácil, estaríamos todas muito saudáveis, vivendo vidas muito diferentes do que a gente está. Então, esse projeto é um workshop, né, que eu e a Taida estamos criando para que todo mês a gente tenha um momento desse, uma roda, vai ter uma palestra, vai ter momentos especiais, vai ter massagem, vai ter assim, muita coisa legal que a gente está trazendo para essas mulheres. Então, assim, só que as vagas são limitadas, porque o espaço tem um limite, né, físico, mas é gratuito. Então, assim, o link está na minha bio, quem tiver aqui seguindo a gente e quiser me seguir lá, ou pedir aqui no direct o link da inscrição que a gente vai fazer. Então, assim, vai ser um momento de troca muito gostoso, vai ter dinâmica, então vai ser uma coisa de vivência mesmo, vai ser divertido, vai ter choro, vai ter riso, vai ser muito gostoso. Por que a gente resolveu fazer isso? Exatamente para a gente, pelo menos, tirar um tempo para a gente. Eu tô lá porque eu tô lá por mim, para me olhar, para escutar outras mulheres e falar, nossa, realmente outras pessoas estão vivendo o que eu estou vivendo. Outras pessoas não estão vivendo o que eu estou vivendo, mas olha que legal, eu acabei valorizando um pouco mais a minha vida agora, porque eu escutei alguém que está tão pior do que eu tô até com vergonha agora, né? Então, assim, é isso, gerar consciência, gerar essa compaixão entre nós, né? A gente vai falar um pouco dessa comparação, da rivalidade feminina, de quando eu não estou saudável e não me priorizo, que caminho eu tendo a ir, né? Então, a gente vai ter uma palestrante maravilhosa, uma influenciadora, que passou um relacionamento abusivo dramático e superou, conseguiu sair. Então, porque se a gente não se torna saudável e não se prioriza, a gente vai priorizar o outro. E quando a gente coloca o outro em primeiro lugar, a nossa tendência é realmente se anular, aceitar menos do que a gente merece, né? E ir para esse lugar de dor, infelizmente. Então, a gente vai estar lá com muito amor, com muito carinho. Vai ser dia 18 de abril, a partir das 13h30, tá? Lá no Centro Sociocultural da Diocese de Uberlândia. Mais informação me chama no direct, que eu dou as informações, passo o link. Mas, no geral, é isso, assim. E assim, Orlândia, eu falo muito para vocês, que são mulheres aí que estão nos assistindo, que vão assistir ainda essa live, que eu espero que ela rode bastante. Não espere perfeição, não. Não espere estar pronta demais e perfeita demais, porque isso não vai chegar. Esse momento não vai chegar. E a beleza da força, da vida, da vitalidade, é aceitar nossas imperfeições. É a coragem de ser imperfeita. Eu amo esse livro, né, da Sim, Brené muito Brown. bom. É a coragem de assumir quem nós somos, ou seja, imperfeitas. Né? A gente está aqui para errar e aprender e crescer todas juntas. Né? Então, não espere a perfeição, busque ferramentas, mas comece. Se você tem intuição, se você tem o dom, se você sempre gostou de escutar, de acolher, faz pequeno, faz de forma leve, vai aperfeiçoando, vai engrandecendo isso. Né? Busque essas ferramentas.
busque a formação, que, sem sombra de dúvida, é um grande investimento, né? É um investimento para a sua vida, porque você vai usar isso em todos os aspectos da sua vida. Né? Uhum. E monte as suas rodas. Monte roda apenas pontual, uma roda pontual, monte grupos fixos, que você pode todo Sim, mês encontrar aquele mesmo grupo para estabelecer vínculo, e vai ficando cada vez mais gostoso, né, Erlândia? Porque quando você sim, tem esse vínculo, sim. a pessoa se solta mais, vai confiando. Então tem. E até isso a gente aprende na formação, né? Que existem tipos de rodas diferentes, existem rodas Uhum. pontuais, existem rodas que têm uma continuidade. Então, assim, vale Sim. muito a pena. Então, fica aqui a minha gratidão, né, pela oportunidade de trazer um pouco do que eu vivi, do que eu vivencio hoje. Né? É um projeto novo para nós, apesar de ser antigo nas minhas expectativas, mas é um projeto que agora que eu estou começando, de fato, a colocar ele em prática, né? Que eu trabalhar com grupos, com rodas de mulheres. E estou à disposição também, tá, de vocês, se tiverem algo que eu puder ajudar e colaborar, participar de uma roda de vocês, junto com vocês, para dar força, eu vou com o maior prazer. Erlândia, Uhum. muito obrigada pela oportunidade, fiquei muito feliz com o convite e me coloco à disposição sempre que Não, com precisar. certeza, vamos fazer outros momentos. Vamos, como tem esse espaço no grupo também lá de WhatsApp, vou abrindo para que as pessoas vão colocando tema, tipo de roda que eles querem que a gente Legal. conversa, da ideia de algum tema de uma roda, como é que pode conduzir. A gente vai explorando isso daí. Quero mais uma vez te agradecer e também dizer que pode contar comigo sempre que precisar, estou aqui. Vocês são sempre minha inspiração, e cada vez que eu escuto vocês e vejo o trabalho de vocês, eu estou desanimando a vida. Eu falo, gente, eu ainda tenho o que fazer, porque que bom que eu vejo resultado, né? Sou muito orgulhosa pelo que eu vejo resultado na vida de vocês, na profissão de vocês. E então, para a gente finalizar aqui, eu quero deixar uma frase da Cora Coralina. Ela diz: Aprendi com o vento a não ter pressa de chegar. Então é isso. Assim como o vento entra né, ali no seu caminho, cada mulher tem o seu tempo para abrir, para se expressar, para se reconhecer. Cada mulher tem o seu tempo para poder fazer o seu movimento. Só que eu quero dizer uma coisa para você, mulher. Faça o seu movimento. O seu, não é o meu, não é o da Vanessa, não é da mulher da esquina. Faça o Exato. seu. O que que você consegue hoje, tá? Não precisa ter pressa de chegar, mas você precisa sair do lugar. O Exato. movimento vai acontecer e as coisas também que você deseja, seus planos, seu projeto, quem você deseja ser, deseja o lugar que você deseja alcançar, ele só vai acontecer com o seu movimento, tá? E Exato. não é comparando com o outro, não é eu dou conta de caminhar hoje, é 5 minutos, eu vou caminhar 5. Gente, mas a fulana corre, eu só consigo caminhar 5. Amanhã eu vou 15, Exatamente. depois eu vou meia hora. Então, não precisa de acelerar nada, mas também não paralisa, tá? E nas rodas é da mesma forma. Na roda, nós não precisamos apressar as palavras, nem forçar o silêncio, e nem romper o silêncio, e nada. Nós vamos acompanhando esse movimento desse grupo, tá? Então, nós convidamos você a criar e a participar desse espaço com a gente, né? Seja aqui comigo, também quem sentir aí que tem vontade de participar das atividades que a Vanessa faz, vou deixar aqui também. A gente vai deixar a live gravada, vou colocar, né? Vou compartilhar com a Vanessa, vai ter marcado o Instagram dela, no dela vai estar o meu, e a gente vai fazendo esse fortalecimento que é tão importante para nós, né? Então, assim, e Paulo Freire, ele fala, né, que ninguém se liberta sozinho. É no encontro, no diálogo e na escuta que construímos crescimento e transformação. Então, eu nunca vou cansar de dizer isso para vocês, tá? Não é sozinho, é na partilha, é com o outro. E assim, Vanessa, também toda a construção que a gente teve aqui hoje, que a gente conseguiu pensar, né, para trazer aqui, também só foi possível pela sua disponibilidade de estar aqui. Quero mais uma vez te agradecer e vamos ser aí, né, parceira da vida. É muito bom
ver aquela que a gente começou lá na graduação, então, assim, É. e crescendo, crescendo, e hoje a gente está aqui juntas, né, nesse patamar de poder estar compartilhando as nossas experiências, viu? Muito obrigado, obrigado para quem entrou aqui na live. Vamos deixar gravado. Se essa live faz sentido para você, para mais alguém, compartilha, comenta aqui com a gente e vamos estar juntas aí, tá? Obrigada, Beijo para gente. vocês, Um tá? beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau.